16, versículo de número 16 e 17. Quem encontrou diz amém. Diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Amém? Podeis sentar, glorificando o nome do Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Eu quero pedir para que as crianças, por favor, fiquem quietas, para que todos nós possamos receber aquilo que Deus tem para nos entregar nesta noite. Aleluia! No capítulo de número 16 do livro de Atos, nós vemos aqui os discípulos, o apóstolo Paulo, juntamente com uma equipe de obreiros, fazendo uma viagem missionária. E nessa viagem, eles que estavam na direção do Espírito Santo de Deus, pararam em um local chamado Troade. E então, por uma visão, o apóstolo Paulo, que recebera de Deus em um sonho, disse que passaria para o outro lado da margem do rio para adentrar finalmente a Europa. E naquele momento, eles passaram para o outro lado, para a Macedônia, foram então para a cidade de Filipos, e então ali eles começaram a pregar o evangelho. Quando eles chegaram naquela cidade, eles foram para um determinado local, onde algumas pessoas realizavam ali as suas orações. Nesse grupo de pessoas havia alguns judeus, havia algumas outras pessoas que adoravam a outros deuses, e naquele lugar foi um momento ideal para que Paulo começasse a pregar o evangelho. E uma mulher por nome de Lídia aceitou a Jesus, foi batizada nas águas, e em seguida ela pediu para o apóstolo começar a fazer os cultos na sua casa. Bendito é o nome de Jesus. E então Paulo, Silas, Lucas e alguns discípulos passaram alguns dias naquela cidade, fazendo a obra de Deus, pregando o evangelho, orando nos lares, anunciando as boas novas de Jesus Cristo. E em um determinado tempo, em um determinado momento, eles que estavam se direcionando para um local onde iriam orar, havia uma mulher, havia uma moça, uma jovem, que estava no caminho, e quando eles passaram, ela gritou dizendo: Eis aí, homens de Deus, servos do Altíssimo, que estão anunciando as boas novas de salvação. E Paulo ouviu aquilo e ficou quieto. Eles passaram no outro dia, aconteceu a mesma coisa, e Paulo ficava com aquilo na mente, na cabeça, e nada então que consentia no seu espírito, até que num certo dia, o texto diz que isto aconteceu várias e várias vezes, por muitos dias. Paulo então se virou para aquela mulher e estendeu a mão sobre ela e disse: A ti te digo, espírito imundo, saia dela agora. E imediatamente saiu. Aleluia! O que eu quero trazer para os nossos corações nesta noite? Aquela mulher estava declarando que Paulo, que os discípulos eram homens de Deus. E por que Paulo havia se incomodado com aquilo? Porque Paulo sabia identificar a voz de Deus. Aleluia! Eu quero que você redobre a tua atenção para aquilo que nós iremos falar nesta noite. O Espírito de Deus
Ele quer nos instruir na sua palavra. Aleluia. Naquele momento, Paulo soube que aquela mulher que estava ali falando aquilo a seu respeito e sobre os discípulos, não era alguém que provinha do Espírito de Deus. E é nesses momentos que nós vivemos nos dias atuais, que nós precisamos de identificar a voz de Deus. Aleluia. Nós estamos vivendo um tempo, um período, um contexto em que há muitas vozes ao nosso redor, e nesse momento é que nós precisamos de ter discernimento espiritual, aleluia, para que possamos ser guiados pela voz de Deus. Oh glória! Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos algumas vozes que direcionam o homem. Quais são elas? Primeiramente, a voz da carne. O apóstolo Paulo escreve dizendo no capítulo 8 de Romanos, que aqueles que estão inclinados às coisas da carne, eles andam segundo a carne. Então há coisas que a tua mente, que o teu coração deseja, aleluia, e é nesse momento que você precisa ter a presença do Espírito Santo de Deus. É nesse momento que você precisa ter discernimento espiritual, para que você não seja guiado pela voz da carne. Bendito é o nome do Senhor, porque se você é guiado pela carne, você automaticamente se afasta da presença de Deus. É por isso que no capítulo 4, no versículo 30 do livro de Efésios, o apóstolo declara dizendo que quando nós pecamos, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus, e essa tristeza ela tem uma conotação não de melancolia, de arrependimento, mas uma tristeza de luto. O que é a tristeza de luto? É a dor da separação. É quando alguém morre e você não tem como mais vê-la, conversar com ela, ter comunhão com ela, tocar nela, sentir a presença daquela pessoa. Então quando você anda na carne, ouve a carne, quando você vive na carne, você perde a comunhão com o Espírito. É por isso que no livro de Romanos, o apóstolo Paulo escreve dizendo que o salário do pecado é a morte. Então toda vez que você peca, você está se afastando da presença do Espírito de Deus. Mas quando você se inclina para as coisas do Espírito, quando você ouve a voz do Espírito de Deus, aleluia, essa comunhão, aleluia, essa presença, ela não vai se apartar da tua casa, ela não vai se apartar da tua vida, aleluia, porque os que se inclinam para o Espírito de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia. A segunda voz que tenta nos confundir é a voz de Satanás. Aleluia. Nós estamos em um contexto em que o inimigo das nossas almas, ele quer nos desviar, mesmo dentro da igreja. Aleluia. Ele infiltra os seus soldados e tenta desvirtuar o povo da doutrina da verdade. O apóstolo Paulo, no capítulo 3 de Filipenses, no versículo de número 2, ele diz assim à igreja de Filipos: olha, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a circuncisão, cuidado com os cães, porque eles querem vos desvirtuar da doutrina da verdade. Aleluia. Eu não me arrependo de escrever-vos as mesmas coisas, porque eu, repetindo o que antes já vos disse, é segurança para vocês, é firmeza para a tua vida espiritual. Aleluia. É alicerce para você se manter firme na palavra. Oh glória.
Bendito é o nome do Senhor Jesus. Então, quando nós não possuímos discernimento espiritual, nós nos deixamos levar por aquilo que o inimigo das nossas almas nos diz, tentando nos desvirtuar da palavra de Deus, da presença de Deus. É por isso que quando Paulo escuta aquilo, ele entendeu que aquilo não provinha de Deus, porque a voz de Deus é diferente. Oh glória, aquilo que Deus fala é diferente, aquilo que Deus te entrega é diferente. Aleluia. Satanás, ele fala para encher o ego de Paulo, para encher o ego de Silas, para encher o ego de Lucas, mas quando Deus fala, é para te direcionar, é para te confrontar, é para te colocar no caminho da verdade, para que você não desvie. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Então, para identificar a voz de Deus, primeiramente, nós precisamos saber a origem da mensagem. Aleluia. O texto diz que aquela mulher começou a dizer: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Parece um comentário inocente, parece algo que realmente vem de Deus. Aleluia. Mas Paulo entendeu que a origem da mensagem não provinha do trono da graça. É por isso que o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo de número 4, no versículo 1, ele diz: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm sido levantados. Aleluia. É com o discernimento espiritual que você começa a provar aquilo que você está ouvindo. Aleluia. Quando o apóstolo Paulo escreve no capítulo de número 5 da primeira carta aos Tessalonicenses, ele diz: examinai as profecias, aleluia, retende o bem, oh glória, aparta do mal. Ou seja, quando nós ouvimos algo da boca de alguém, de algum profeta, de alguma profetisa, nós precisamos analisar para ver se aquilo provém de Deus, para ver se a origem da mensagem vem do trono da graça. Oh glória, porque nós não podemos ficar nesta última hora confundidos com aquilo que ouvimos, com aquilo que provém do altar. É por isso que tem muita gente que está perdida, confusa, desvirtuada da verdade, e é nesse momento que o crente, que a igreja precisa voltar para a palavra de Deus, porque é essa palavra que é o nosso guia, é essa palavra que é a nossa bússola, é essa palavra que é o nosso mapa. Aleluia. A origem da mensagem, de onde é que ela provém? Aquela mulher, ela fala em um tom que não está de acordo com o caráter de Deus, com o caráter divino, porque a forma como ela fala é uma forma que enche o ego de quem ouve. Aleluia. É por isso que nós precisamos ter muito cuidado com os elogios que ouvimos, porque muito elogio te leva, te encaminha para uma soberba, e a soberba, como diz as escrituras, ela precede a queda. É por isso que você tem que ter cuidado com os elogios que você ouve, porque tem elogio que é para inflar o ego. É quando Satanás vê uma brecha, aproveita um caminho, um meio para tentar fazer você se sentir mais do que realmente é, e aí você começa a pensar que não precisa mais orar, não precisa mais congregar, não precisa mais ouvir a mensagem do pastor, não precisa mais ouvir conselho de obreiro, não precisa mais receber oração de ninguém, porque você já é autossuficiente. E é nessa hora aí que o diabo te encaminha para a derrocada. É por isso que o salmista, no Salmo de número 45, ele diz o seguinte: um abismo chama outro
abismo, aleluia. E é nesse momento que o crente, quando ele está com o ego inflado, ele precisa voltar a dobrar os joelhos e começar a se humilhar na presença de Deus, porque assim como diz Jesus Cristo, os humilhados, esses sim, eles serão exaltados para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Em segundo lugar, a mensagem ela precisa ter consistência com a palavra de Deus. Eu falei que a palavra de Deus é o nosso mapa, é a nossa bússola, é o nosso guia. Aleluia. O salmista no Salmo de número 119, no verso de número 105, ele declara: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. No verso de número 9, ele declara o seguinte: como purificará o jovem o seu caminho? E então ele entendeu que somente observando a palavra de Deus. Em seguida ele declara falando: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então a mensagem de profeta tem que ter consistência com a palavra. Aquilo que você anda sonhando tem que ter consistência com a palavra. Aquilo que você anda ouvindo, recebendo de alguém, tem que ter consistência com a palavra. Se não tiver com a palavra, passa largo, passa de fora. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. Mas se tiver consistência com a palavra, para, escuta e caminha em direção a ela, porque o Senhor, Ele vai te dar a vitória. Toda a escritura, ela é divinamente inspirada, ou seja, ela é soprada pelo Espírito de Deus. E ela é útil para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus esteja perfeitamente habilitado, preparado para toda boa obra. Oh glória! Então é a palavra de Deus que nos dá consistência para permanecer nesse caminho. Se não tiver palavra, te afasta. Se não tiver palavra, cuidado. Oh glória! Mas se tiver palavra, pode permanecer, que o Senhor Ele vai te abençoar. Alguns dias atrás, uma pessoa estava me contando uma história, perguntando, pedindo conselhos, pois ela queria tomar uma decisão. E então ela começou a dizer que havia ouvido, recebido diversas profecias, dizendo para ela seguir aquele caminho, mas ela não sabia se tinha certeza ou não. Aleluia. E eu comecei a falar para ela que tudo aquilo que provém de Deus não te traz confusão, ou seja, não te deixa confuso, indeciso, porque tudo que provém de Deus traz paz para o meu e para o teu coração. Quer saber se é verdade? Lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 19, no versículo de número 6, o profeta Elias estava lá no monte Sinai, no monte de Deus. Ele foi buscar a presença de Deus, estava se sentindo angustiado, estava se sentindo triste, abatido, querendo até a própria morte. E então ele começou a rogar ao Senhor, aleluia. E então, depois da oração que ele fez, veio um terremoto e ele se segurou numa rocha com medo. Depois começou a cair raios sobre o monte, a ponto de descer fogo sobre o local onde ele estava, e vinha um vento muito forte e ele ficou atônito. Mas depois do terremoto, depois do vento, depois do fogo, aleluia, a Bíblia diz que veio uma voz mansa e delicada, perguntando para ele: o que está fazendo aqui, Elias? Oh glória, volta pelo teu caminho e vai fazer a obra, vai ungir quem eu te mandei, continua fazendo aquilo que eu te ordenei.
Aleluia, a voz de Deus, ela não te deixa confuso, ela não te deixa perdido, ela traz paz para o teu coração, porque a voz de Deus, ela é mansa, ela é suave, ela é delicada, porque ela cuida dos seus. Aleluia. Hoje a gente ouve tanta coisa, ouve tanta profetada, eu não digo nem profecia. Aí fica uma igreja doente, uma igreja confusa, sem saber para onde vai. Pastor, o profeta tal falou isso e isso para mim. Aleluia. Se você ficou confuso, aleluia, volta para a presença de Deus, começa a buscar resposta, porque a resposta de Deus, ela vai trazer paz ao teu coração. Aleluia. No capítulo de número 14, no versículo de número 33 da primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreve dizendo: porque Deus, Ele não é Deus de confusão, aleluia, senão de paz, oh glória. Então tudo aquilo que provém do eterno vai trazer paz para a tua vida. Não te confunda com aquilo que o diabo diz, com aquilo que a carne te diz, porque a direção de Deus é direção de paz, é direção de vitória. Tem adversidade? Tem luta? Tem tempestade? Tem, mas no final disso tudo tem a bonança, tem a vitória que é certa na presença do eterno. Você pode glorificar o nome do Senhor, você pode falar em mistérios com Deus, porque o Espírito Santo, Ele está transitando nessa casa de oração, e tem gente aqui nesta noite que vai receber resposta de Deus. Tem gente aqui nessa noite que vai receber direção do céu, porque o Espírito Santo, na verdade, está neste lugar. Ai, labrasturer biandorevi calabahai. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. A quarta coisa que precisamos para identificar a voz de Deus é saber que quando Deus fala, Ele não fala para perguntar se você está bem ou não, porque Ele já te conhece, Ele sabe o que você necessita, aleluia, Ele sabe da tua necessidade, Ele conhece o teu coração, oh glória, Ele conhece a tua casa, a tua família, Ele sabe quem você é. Aleluia. E quando Deus fala, Ele fala para te dar direção, direcionamento. Aleluia. Quando nós vemos o Senhor falando com Abraão, lá no capítulo 12 do livro do Gênesis, no versículo 1, a Bíblia diz que o Senhor falou a Abraão, e Ele disse: Abraão, sai-te da tua terra, sai-te da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. O que é isso? É direção de Deus. O que Abraão fez no versículo 4? O verso 4 diz que ele ouviu a voz do Senhor e saiu da sua terra. O que é isso? Direcionamento. Oh glória. Quando nós vemos também lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, quando Paulo está indo perseguir a igreja na cidade de Damasco, quando ele está chegando na cidade, a história conta que ele viu um clarão, caiu no chão, ficou cego e começou a ouvir uma voz que dizia: aleluia, por que me persegue, Saulo? Então ele começou a perguntar: quem és, Senhor? E então Jesus respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. E então ele começou a perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? Aí Jesus dá a direção: Paulo, entra na cidade, porque lá te será dito o
o que te há de fazer. Oh glória! Depois, quando ele entra na cidade, passa 3 dias de jejum, de oração, cego, aflito, angustiado, querendo saber o que iria acontecer. Deus visitou um discípulo chamado Ananias e disse: Ananias, vai na casa de Judas, na rua chamada direita, porque lá eu me provi de um homem de Deus para pregar a palavra, para anunciar o evangelho aos reis, aos gentios, aqueles que precisam de salvação. O que é isso? Direcionamento de Deus. Quando Deus falar com você, Ele vai te direcionar, Ele vai te conduzir, Ele vai te encaminhar para o lugar onde você precisa chegar. Aleluia! Não te preocupe com o silêncio de Deus. Continua orando, continua buscando, porque a resposta do céu, ela vai chegar na tua casa, ela vai chegar na tua vida, e você vai cantar o hino da vitória. Quem crê nessa palavra? Quem crê nessa palavra? Aleluia! Aleluia! Mas antes disso tudo, diante disso tudo, precisamos entender que somente um povo escolhido, lavado, remido pelo sangue de Jesus é que ouve a voz de Deus. Aleluia! É só esse povo que tem acesso à voz do Altíssimo. Aqueles que não foram gerados pela carne e sangue, como diz no 1º capítulo do Evangelho de João, mas foram gerados pela vontade de Deus. Ou seja, tu não foi gerado porque teu pai e a tua mãe quis, não. Você foi gerado porque Deus já te escolheu antes, aleluia, que o óvulo fecundasse. O Senhor já tinha te escolhido antes que o espermatozoide saísse do local de origem para o local de destino. O Senhor já tinha te visto e Ele já tinha te escolhido. É por isso que Ele disse para Jeremias: Jeremias, não foi o homem que te escolheu, mas fui eu que lá na madre da tua mãe te escolhi e te separei como profeta. Aleluia! O Senhor te escolheu e Ele vai te guiar, Ele vai te direcionar para um caminho que você vai encontrar o cumprimento da promessa de Deus. Quem tem promessa nesta noite? Quem tem promessa de Deus? Pois então receba direcionamento do céu, receba unção para prosseguir, receba ânimo, receba força do Espírito, receba capacitação para chegar no lugar da promessa. Fique de pé glorificando o nome de Jesus esta noite. Abai, kabasuri, berer, biaya, sou. Kalai, derer, bicantarabacaba, sou, yalai. Oh Espírito de Deus, nós sentimos a Tua presença neste lugar. Aleluia! Eu quero fazer uma oração esta noite. Quem precisa de direção de Deus, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Aleluia! Quem precisa de direção de Deus, hoje é 1º de setembro, hoje iniciou-se mais um mês, aleluia, o 9º mês do ano. O ano ainda não acabou. Tem gente que já desistiu, tem gente que já não acredita que pode acontecer o milagre, tem gente que não acredita mais que pode receber de Deus o cumprimento da promessa, tem gente que não crê mais que pode receber o milagre, a providência que precisa. Mas nesta noite eu quero orar por você, aleluia. Eu quero declarar na tua vida, debaixo do nome de Jesus, que você vai chegar no lugar onde Deus quer que você chegue, que você vai receber aquilo que você precisa, aleluia. Pode chegar mais perto do altar, aleluia, pode chegar mais perto. A unção do Espírito de Deus está sobre essa casa, aleluia, aleluia. Comece a pedir agora, comece a colocar diante do altar de Deus.
Deus, o que você precisa, o que você necessita, pois há uma unção dos céus sendo liberada sobre nós nesta noite. Querido Deus e Pai, aqui está, Senhor, a tua igreja, e no nome santo do Senhor Jesus Cristo, eu intercedo agora por cada filho teu, por cada filha tua. Vai enviando, Senhor, agora o milagre que essa pessoa precisa, que a tua serva precisa, em nome de Jesus. Vai destravando, Senhor, agora todo impedimento do diabo, toda porta de bronze.